Olá, que bom que você está aí para conferir comigo a resolução de alguns exercícios envolvendo ângulos e comprimento da circunferência. Vamos lá? Comece aí na página 63 da sua apostila, no exercício número 4. Diz o seguinte: para encontrar quais os assentos em um teatro possibilitam que um espectador veja todo o palco sob um ângulo de visão determinado, utilizamos o conceito de arco capaz. A esse respeito, analise a figura abaixo. Então, você vê nessa figura aqui, né? Essa figura aqui, que olha só, se aqui for o palco, quem assistir daqui vai enxergar o palco sob um certo ângulo. Quem assistir daqui, sobre o mesmo ângulo, afinal, esses dois ângulos enxergam o mesmo arco da circunferência. Beleza. O arco capaz do ângulo θ sobre o segmento AB corresponde ao arco maior da circunferência representada na figura acima, nessa figura aqui, que possui centro em O e tem AB como corda. Como os ângulos APB e AMB são inscritos nessa circunferência e determinam o mesmo arco, eles têm a mesma medida. Isso daqui foi o que eu acabei de falar agora para você. Ó. Como os ângulos são inscritos na circunferência, ou seja, tem o canto na bordinha, e determinam o mesmo arco, ou seja, enxergam o mesmo pedaço da borda, então eles têm que ser a mesma medida. Esses ângulos são conhecidos como inscritos. Considere o arco capaz de 60 graus sobre o segmento AB representado abaixo. Agora que vai começar o exercício. Até aqui ele estava só fazendo uma revisãozinha de teoria. Qual que é o valor do ângulo alfa OAB, sabendo que O é o centro da circunferência? Gente, vamos olhar com calma para isso aqui. Aqui nós temos um ângulo de 60 graus que é inscrito na circunferência. O ângulo de 60 tem duas perninhas. Uma perninha vai até o A, uma das perninhas vai até o A. Uma das perninhas vai até o A outra das perninhas vai até o B, e esse ângulo inscrito de 60 enxerga todo este arco que vale o dobro dele, 120 graus. A medida do ângulo inscrito é metade do arco que ele enxerga. Se ele vale 60, é porque ele enxerga um arco de 120. Muito bem, e agora, hein? Bom, e agora que nós vamos usar aquela ideia que eu tinha te passado na teoria chamada raio bom. O próprio exercício mencionou que a distância de A até B é uma corda. Toda vez que você vê aqui, né, esse segmento de AB, toda vez que você vê uma corda, é bom lembrar que você pode desenhar dois raios bons. Um raio bom é aquele que vai na primeira extremidade da corda e outro raio bom é aquele que vai na segunda extremidade da corda. Eles são bons porque eles revelam um triângulo isósceles. Conclusão: se esse ângulo aqui vale alfa, então esse ângulo também vale alfa. Se a gente descobrir quanto vale esse ângulo aqui, a gente praticamente já vai ter resolvido o exercício. Mas de fato, O é o centro da circunferência, então esse ângulo é um ângulo central. A gente sabe que o ângulo central tem a mesma medida do arco que ele enxerga. Esse ângulo azul, esse ângulo aqui, né, destacado agora sim em azul, tem uma perninha que vai até o A, tem uma perninha que vai até o B. Então, esse ângulo também enxerga o mesmo arco aqui de 120. Como ele é central, ele tem o mesmo valor, 120 graus. Agora, você vai se lembrar que em um triângulo, a soma de todos os ângulos sempre tem que dar 180 graus. A gente já tem 120 ali, faltam 60 para completar os 180. Como a gente tem dois ângulos na base, você vai ter dois ângulos iguais na base, você vai ter que jogar 30 para cada um. Ou seja, nesse triângulo aqui, 120 graus mais alfa mais o outro alfa vai ter que dar 180. Então, dois alfas tem que ser os 60 que vão completar os 180, cada alfa vale 30 graus. Letra A. Vamos seguir agora para o exercício número 1. Aqui, esse aqui lá da página 62. Ele diz assim, ó: em uma Olimpíada de Robótica, o robô besouro caminha de fora do círculo para manobras e após se apresentar retorna ao ponto inicial. Considerando que, conforme a figura a seguir, considerando que o caminho está indicado pelas setas, então ele sai daqui, vai aqui por baixo, vai até aqui, vira para lá
e volta para cá. Esse é o caminho que ele faz. Qual que é o ângulo x formado entre o caminho da saída e o caminho do retorno do robô ao ponto inicial? Gente, aqui é preciso que você tome cuidado com um certo detalhe. Você enxerga esse ângulo aqui no canto, aqui no meio, de 77 graus? Muita gente vai achar que se ele vale 77, então esse arco aqui também vale. Mas não é bem assim. O arco que ele enxerga valeria o mesmo valor dele se a gente soubesse que esse ponto aqui é o centro da circunferência. Como ninguém mencionou isso, a gente não pode tirar essa conclusão do nada. Então, na verdade, aqui a gente não pode usar essa ideia. Nós vamos ter que tentar preencher os buracos, preencher aqui os lugares vazios desse problema, usando alguns outros conceitos que a gente já sabe. Quer ver? Por exemplo, é possível ver aqui que se aquele ângulo vale 77, então esse ângulo aqui tem que ser o quanto vale para completar meia volta. Quanto vale para completar os 180 graus, já que os dois juntos formam essa linha reta. 77 para 180 faltam 103. Então esse ângulo aqui vale 103. Tá. O que eu faço com aquele 28? Bom, aquele 28 graus que está lá em cima, na verdade, a gente pode pensar assim. Esse 28 graus é um ângulo de canto da circunferência. Então, ele é ângulo inscrito. Observe que ele enxerga esse arco aqui, ó. Agora, com um pouco de atenção, você vai ver que além desse ângulo, existe esse ângulo aqui embaixo também, que enxerga o mesmo arco. Bom, se esses dois ângulos enxergam o mesmo arco, é porque eles têm a mesma medida. Aqui vale 28 e enxerga esse. Esse aqui também enxerga o mesmo, então ele também vale 28 graus. Tá, veja que aos poucos eu vou completando espaços vazios. Eu posso completar, inclusive, esse espaço vazio aqui. Uma vez que essa figura onde ele se encontra é um triângulo, a gente já tem ali 123 graus, 28 ali na outra ponta, já dá um total de 31 graus. 131 graus são esses dois juntos. Para completar 180, ainda está faltando 49 graus, que é o que encaixa aqui. Mas se esse ângulo vale 49 graus, então esse ângulo aqui, como os dois juntos formam uma linha reta, tem que ser o quanto falta para chegar a 180. De fato, esse ângulo aqui fora vai valer 131 graus. 131 graus, que é o que completa meia volta 180 ali. A gente pode completar mais alguns espaços se você quiser, mas até aqui já está praticamente pronto. Você só precisa de enxergar o triângulo certo para descobrir o valor daquele x. Para descobrir o valor daquele x, veja só o que você pode fazer. Você pode olhar para esse triângulo aqui, ó, que eu estou destacando com a marca texto verde. Nesse triângulo que eu estou destacando com a marca texto verde, veja que... Vou pintar ele de amarelo por dentro, hein, ó. Agora acho que tá dando para ver, hein? Olha lá. Nesse triângulo aqui dentro, os três ângulos juntos têm que dar 180 graus. Então, aquele ângulo x mais o ângulo de 131 graus mais o ângulo de 28 graus tem que totalizar 180. Então, o ângulo x vai valer 21 graus? Acho que é isso? Acho que é, né? Deixa eu ver, 131 com mais 28 dá 159. Para 180 faltam 21. É isso mesmo. Letra C. Então, observe o seguinte. Quando você estiver resolvendo exercícios, você vai precisar se acostumar a enxergar vários triângulos e ir completando com aquilo que você consegue completar. Mas lembre-se, não pode se usar nada na base do achismo. Ah, eu acho que se aqui vale isso, então vai aquilo. Você tem que ter certeza. Esse ângulo aqui é igual àquele porque eles são ângulos inscritos que enxergam o mesmo arco, por exemplo. Né? Tudo tem que ser muito bem justificável do ponto de vista geométrico para você não errar exercícios. Agora, vamos seguir para o exercício número 5. Veja só. O triângulo ABV está inscrito em uma circunferência de centro C
E o segmento VD tangencia a circunferência em V. Parou. Palavra mágica, tangencia. Quando uma linha tangencia a circunferência, ela sempre gera com um raio, como você vê aqui já está até traçado, ó, um ângulo de 90 aqui e um ângulo de 90 aqui. Beleza? Só para anotar isso daqui para a gente não esquecer, que isso daqui pode ser importante para nós lá para frente. Tá. Sabendo que a medida do ângulo AVD, atenção, A bate no V, vira para o D. Opa, estava virando para o lado errado. AVD, esse ângulo aqui vale 30 graus. Então, a gente já consegue tirar uma outra conclusão. Se aqui vale 30, é porque esse ângulo aqui vale 60, uma vez que a linha tangente tem que ter 90 graus ali, certo? Opa, esse ângulo aqui, então, vale 60 graus. Tá. A medida do raio da circunferência é igual a 5. Então, o raio é raiz de 5, perdão. O comprimento do arco VEF, VEF, gente, acho que tem um errinho de digitação aqui. Acho que o certo aqui seria VE. Ao invés de VEF, é o arco VFE. Porque se fosse o arco VEF, a gente não nem teria aqui resposta possível. VFE começa no V, passa pelo F e termina pelo E. Então, o que ele quer saber aqui, quando ele fala VFE, ou ele podia falar o menor arco VEF, tá? Porque aí a gente teria que falar sobre os arcos que passam por esses pontos. Muito bem. Então, ele está querendo que a gente calcule a medida desse arco aqui. A medida do arco, tipo, em centímetros, olha lá. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer uma regra de 3. A gente sabe que 2πr's, né, 2 vezes π vezes o raio, 2πr é a medida da circunferência toda, equivalente a 360 graus. Então, eu quero saber qual é a medida desse arco aqui. O problema é qual que é o ângulo que o enxerga? Quanto que vale esse ângulo aqui? Se a gente descobrir quanto vale esse ângulo, a gente vai ser capaz de fazer ali uma regra de 3. Bom, vamos preencher espaços vazios? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Bom, em primeiro lugar, a gente sempre que vemos circunferência, a gente precisa de lembrar dos famosos raios bons. Um raio bom, relativo a esse ângulo de 60 que nós já temos aqui, seria esse, ó. Esse aqui é um raio ótimo, porque vai ali, revela os ângulos de 90, etc. Outro raio bom seria esse aqui. Por quê? Porque ele vai nessa corda aqui, né? Bom, se esse raio é igual a esse, então esse triângulo é isósceles, os dois ângulos do terceiro lado têm que medir o mesmo valor. Então, ali é 60, aqui também vale 60. Mas espera aí, 60 com 60 dá 120. Então, esse ângulo aqui tem que ser o que falta para 180, que é 60 também. Isso significa que esse triângulo destacado em laranja é equilátero. Bom, mas se aquele ângulo verde vale 60, é porque esse ângulo aqui vale o que falta para 180, porque eles formam uma linha reta, ó. Ele vale 120 graus. Maravilha! 2 π-raios correspondem à volta toda, 360. Certa medida vai equivaler a 120, que é a medida que nós temos ali no canto. Bom, já vou cortar esse zero com esse zero, ó. Passou multiplicando cruzado. 36 vezes x, 36x. É igual a 12 vezes 2 π-raios. Muito bem. O 36 eu posso passar dividindo, ó. 12 vezes 2 vezes π vezes o raio, que é raiz de 5. Dividiu tudo por 36. Por que é bom já fazer assim? Porque eu posso simplificar o 12 com 36. Dividindo os 2 por 12 vai dar 1 e 3. Dividindo por 12, né?
Então, o valor da medida x que ele quer saber é 2π raiz de 5 dividido por 3. Ou, como ele apresenta ali na resposta, 2π por 3 vezes raiz de 5. Letra B de bola. Ok? Então, veja só, em alguns contextos, o exercício vai mesclar a ideia de ângulo com a ideia de comprimento de arco. Comprimento tem a ver com 2πr, tem a ver aí com a medida linear, vamos dizer assim, né, entortada em centímetros, já a medida de ângulo é em graus. Então, é preciso que você tome cuidado aí na hora de fazer essas relações. Agora, para terminar, o último exercício que eu vou resolver com vocês é o exercício número 2. Os demais a gente resolve na aula de quinta-feira, ó. Com um fio de arame, deseja-se cercar 2 jardins. Um circular de raio valendo 3. Um circular de raio valendo 3 metros. E outro triangular, cujo perímetro é igual ao comprimento da circunferência. Então, além desse circular, eu quero fazer um triangular cujo perímetro é igual ao da circunferência. Mesmo perímetro. Tá. Perímetro. Tá. Considerando π igual a 3,14, para cercar totalmente esses jardins, arredondando para número inteiros, são necessários metros de arame. Muito bem, se a gente vai cercar os 2 jardins, a gente precisa saber o comprimento deles. O comprimento dessa circunferência é dado por 2πr. 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 3. Então, o comprimento da borda da circunferência vai dar 2 vezes 3,14, que é 6,28, vezes 3, que vai dar 18,84 metros. Já o perímetro desse é igual ao comprimento da circunferência. Também vale 18,84 metros. Maravilha. Então, o total de arame para cercar esses 2 jardins é 18,84 do primeiro, do jardim circular, mais 18,84 do jardim triangular. Ao todo, a gente vai ficar com 37,68 metros, que é mais próximo, o número inteiro mais próximo, o próprio exercício falou, arredondando para inteiro. Arredondando 37,68 por um inteiro mais próximo, a gente vai ter que arredondá-lo para 38 metros, como marca a letra D de dado. Beleza? Então, esse daí é o total de arame necessário para que você finalize ali para que você, cerque esses 2 jardins. Beleza? Ó, eu apareci aqui no canto, eu não queria atrapalhar, mas acho que já atrapalhei. Depois você volta um pouquinho o vídeo e pausa. Já sei o que eu vou fazer para não atrapalhar. Quer ver? Vou aparecer assim. Pronto. Você pode tentar fazer os demais exercícios daqui, desses daqui, né? Que acho que é o exercício... A gente fez o 4, 1, 5, 6. 2, faltam o 3 e o 6. O 3 e o 6 você pode tentar fazer a partir do que a gente já fez até aqui. E os da tarefa você já pode tentar fazer também. Eu só vou falar para você não fazer o 7 e não fazer o 11, porque eles envolvem área de círculo, que é a matéria da próxima aula que a gente vai ter, tá? Então, o 7 e o 11 você não faça. Faça os demais. Aí, quando a gente estudar a área, você volta para fazer esse daqui se quiser, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. A gente se vê na aula ao vivo quinta-feira, dia 18, né? Até lá. Tchau.